E aí galera, beleza? Aqui é o Juliano. Hoje eu queria explicar para vocês o que um tradutor traduz. Bem, quando eu fui pensar nesse tema, eu me lembrei do filme Matrix, um filme muito famoso, que as pessoas estão presas dentro de um computador, de um programa, e elas não sabem que estão ali. E tem uma cena no começo do filme onde o Morpheus chama o Neo e explica para ele o que é a Matrix. Então ele se senta na sala e ele fala o seguinte: The Matrix is everywhere. It's all around us. Even now, in this very room. Ou seja, ele fala, a Matrix está em todo lugar. Ela está ao nosso redor. Inclusive agora, nesta própria sala. E a tradução, pessoal, também é assim. A tradução está em todo lugar. Inclusive nesta própria sala, inclusive aí onde você está agora. Se você pegar o seu celular, você vai ver um menu com palavras em português, ou em inglês, ou em francês. Enviar, sair, apagar. Se você pegar uma câmera fotográfica também, se você entrar no Facebook, no seu e-mail, também tem lá caixa de entrada, lixo. Todas essas palavras foram traduzidas por alguém, para vários idiomas, para todos os idiomas que usam esses aparelhos, a internet. Então, nos manuais de equipamentos, nos carros, campanhas publicitárias, marketing, livros, filmes, tudo isso é traduzido. Então, nas instruções dos brinquedos, quer dizer, qualquer objeto que você pegue na sua casa, você vai ter alguma palavra escrita nele, e essa palavra foi traduzida. As notícias dos jornais, os sites, tudo isso envolve tradução. E eu estava lendo um livro nesse ano sobre tradução, eu me esqueci agora o nome, mas logo no início o autor menciona o seguinte: se uma civilização está em contato com outra civilização, ela precisa de tradução, inevitavelmente, porque as duas civilizações elas vão ter que se comunicar de alguma forma, então vai ter que acontecer alguma tradução. Então ele fala que a tradução é essencial e é inevitável. Ele fala que só não existe tradução, talvez, em uma tribo isolada, desconhecida, que ninguém nunca achou no meio de algum continente. Então só talvez nesses casos de tribos isoladas a tradução não exista, mas no mundo globalizado de hoje a tradução está aí e tudo é traduzido, Então, o que os tradutores traduzem? A resposta é tudo, tudo, Como eu citei aqui, eu queria citar então algumas coisas que eu traduzi ao longo dos últimos 8 anos, E para cada um desses tipos de coisas, eu quero citar um exemplo. Então vamos lá. Eu já traduzi contratos de empresas, Por exemplo, neste ano eu traduzi um contrato muito interessante do jogador Neymar de futebol. O contrato que estabelecia os termos de um documentário que seria feito sobre a vida dele. Então o contrato dizia o que podia, o que não podia ser filmado, Falava sobre a duração, falava sobre os valores envolvidos nesse documentário. Eu já traduzi manuais de equipamentos, de vários tipos de equipamentos, inclusive de câmeras Canon e Nikon, inclusive revistas que eram distribuídas para os funcionários dessas empresas, concursos de fotos dessas câmeras, onde os funcionários tiravam as fotos e ganhavam prêmios, Eu já traduzi publicidade. Uma que eu me lembro, há uns 3 anos, foi sobre a cidade de Vancouver, no Canadá,
e lá falava sobre as artes, a cultura, os parques, tudo que se tem para visitar nessa cidade em cada estação do ano, os esportes, a culinária, as pessoas, que é uma cidade que tem muitos imigrantes de toda parte do mundo. Eu já traduzi também comunicação interna de empresas, por exemplo, uma carta do presidente aos funcionários falando sobre os resultados do último trimestre, as expectativas para o trimestre seguinte, agradecendo os esforços, coisas nesse estilo. Eu também traduzi sobre os restaurantes da Disney, os cardápios, publicidade dos restaurantes. Vocês sabiam que a Disney é o maior complexo de restaurantes do mundo? Lá tem os restaurantes de todos os países do mundo praticamente. Toda a culinária global está nos parques da Disney e foi muito interessante. Também traduzi sobre cruzeiros, né, da Disney, sobre os hotéis. Traduzi manuais e softwares da Siemens, né, por exemplo. Eu já traduzi documentos oficiais e um que eu me lembro em particular foi uma aprovação de alguma substância, e quando eu cheguei ao final do documento eu vi a assinatura da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton. Então eu traduzi um documento que a Hillary Clinton assinou. Eu já traduzi também a lista de todos os países e territórios do mundo, né? Porque você, às vezes, quando entra num site e você se cadastra, você tem que dizer de que país você é. E tem lá a lista de todos os países e territórios do mundo. Então, são mais de 200 nomes, né, ao redor do planeta. E eu já tive que traduzir isso algumas vezes para clientes diferentes, em projetos diferentes. Então, eu já li o nome de todos os países, até países que eu nunca tinha nem ouvido falar na minha vida. Ilhas, territórios, etc. Nesse ano eu traduzi uma coisa muito interessante, que foi uma entrevista com o nadador Michael Phelps, medalhista olímpico, né, em várias Olimpíadas, inclusive agora em 2016 ganhou também várias medalhas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E traduzi uma entrevista dele, uma curta biografia, que também falava do relacionamento dele com o seu treinador, com o seu pai, com sua mãe, com sua esposa e o filho que ele teve também. Então, conheci um pouco da vida do Michael Phelps, traduzindo isso. Já traduzi anúncios das lutas do UFC, Ultimate Fighting Championship. Por exemplo, coisas do estilo, no domingo à noite na arena tal, em Las Vegas, fulano de tal, o matador, vai enfrentar Cicrano, o demolidor, para defender o cinturão dos pesos pesados. Já traduzi esse tipo de coisa várias vezes. Anúncios do UFC, Ultimate Fighting Championship. Já traduzi outras coisas que eu achei bastante interessante, que foram jogos de computador e videogame. No caso dos jogos, é um mercado tão grande que tem empresas de tradução que só traduzem jogos. Eu já devo ter traduzido em torno de 1,5 milhão de palavras só relacionadas a jogos. Por exemplo, eu já traduzi o jogo Capitão América, Sentinela da Liberdade, Lanterna Verde, Thor, o filho de Asgard, Infinity Blade, Power Rangers, Garfield, Crazy Chicken Pirates, Monster Island, Piratas do Caribe, Mestre dos Mares. E tem um que eu achei bem interessante, que eu nunca imaginei que eu fosse traduzir, mas um jogo da Barbie. Barbie, Life in the Dream House, Vida na Casa dos Sonhos. Então, se o seu sonho de menina foi entrar dentro da casa da Barbie, eu posso dizer que eu realizei o sonho de algumas meninas aí do mundo, né? Eu conheci a casa da Barbie por dentro, os diálogos, né, com as amiguinhas dela. Esse jogo é muito engraçado. Também traduzi muitos jogos de cassino e caça-níqueis e vários outros tipos de jogos também, para celular, para Nintendo, para computador, jogos de RPG.
jogos que até que são muito grandes, que tem muito diálogo, muitas frases, muita comunicação, né? Então é divertido traduzir jogos, uma coisa que eu gosto muito. Eu queria comentar agora, para finalizar aqui o vídeo, por que a tradução é interessante, né? Porque a gente está traduzindo tudo que existe no planeta, né? De vários países. Então, nós tradutores, a gente lê coisas que a gente nunca leria. Eu, por exemplo, não gosto de futebol, mas traduzi esse contrato do Neymar. Eu não gosto também de lutas de UFC, mas traduzi também essa questão dos anúncios das lutas, quem vai lutar contra quem, tal, em Las Vegas para defender o cinturão. Eu, quando era criança e adolescente, joguei muito videogame. E essa parte dos jogos aí, por exemplo, foi uma parte que eu gostei muito, né? Traduzir as coisas que há 2, 3 décadas eu jogava. Então, o que mais? Eu tenho acesso a documentos que eu nunca teria, por exemplo, esses documentos confidenciais, documentos de presidentes, né? Documentos assim, de chefes de Estado, comunicações realmente sigilosas. Nós temos acesso, porque alguém tem que traduzir, né? Então, o que mais? E outra coisa, antes de todas as outras pessoas, né? Eu sou a primeira pessoa que vai ler naquela língua. Então, eu sou a primeira pessoa que leu, não só leu, mas eu que escrevi aquilo em português para todo o público brasileiro. Então, é uma informação privilegiada e antecipada, né? Eu sei o que vai ser lançado, antes de ser lançado. Outra coisa que eu gosto muito na tradução é que a gente tem contato com pessoas do mundo todo, né? Como eu falei, eu tenho clientes em todos os continentes praticamente. Em vários países da Europa, vários países da América do Sul, América do Norte, Ásia, Oceania, né? Por exemplo, hoje eu recebi um trabalho para traduzir um jogo de inglês para português e era um trabalho de uma empresa da Tailândia. Então, quer dizer, eu estou falando com pessoas do mundo todo, de outras culturas. Essa troca de experiência também é muito interessante. E outra coisa, eu já traduzo há 8 anos, são mais de 12 milhões de palavras. E mesmo assim, todos os dias eu consulto dicionários, porque eu preciso aprender novas palavras, tanto em inglês, quanto em português, quanto nas outras línguas que eu trabalho, né? Francês, espanhol e alemão. Então, todos os dias eu consulto, né, dicionários, estou aprendendo palavras novas e coisa e tal. Então, é um aprendizado contínuo. Então, também é uma coisa que estimula muito a gente a sempre continuar aprendendo, né? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer hoje. A tradução está em todo lugar, tudo é traduzido e os tradutores também têm que estar em todo lugar. Então, um abraço e até a próxima.